Adriano, de onde que veio essa vontade de ser seminarista, né? De ter uma vida de celibato? De onde que veio isso? Desde muito cedo, ainda menino, eu sentia a necessidade de falar de Deus, conversar com Deus. E um dia eu ganhei um livro que contava a história de São Francisco de Assis. E eu fiquei encantado com o trabalho missionário, com a evangelização, e decidi que eu queria viajar o mundo, que eu queria ser doutor. E apareceu um padre e que me questionou: quer viajar o mundo? Quer se tornar doutor? E eu fiquei encantado e aí tive que convencer os meus pais, de uma família simples, do interior, pobre, sem recursos, mas eu vi ali a oportunidade de falar de Deus, de fazer a experiência de Deus e de viajar o mundo e de estudar. E aí comecei a minha longa jornada de encontros e desencontros. Por que caminhos que você trilhou ali dentro da Igreja Católica? No início foi muito interessante porque eu falava de Deus, fazia a experiência de Deus. Com o passar dos anos, eu fui perdendo este contato com Deus, estudando filosofia, teologia, fui me tornando cientista, fui me tornando distante do projeto de Deus, fui me desencantando com tudo aquilo que outrora eu sonhava. Fui me machucando pessoas, e aí começa um caminho de dor, um caminho de um sistema opressor, um caminho onde por pura e simplesmente memória se fazia ritos, se falava, se pregava, mas não mais porque acreditava. Deus estava muito distante, depois de um tempo de caminhada, daquilo que outrora lá atrás eu sonhava. Você então foi realmente seminarista, depois seminarista. Continuou estudando. Por que caminhos que você passou? Então, você entra no seminário, faz o primeiro grau, segundo grau, noviciado, depois vai para a faculdade de filosofia, teologia, se torna frade, faz os votos de pobreza, castidade, obediência. Fiz todos os votos, fiz todos os estudos, viajei por diversos estados, lugares, diversas igrejas. E quando eu cheguei no final da minha carreira, onde no ápice, eu já não acreditava mais em Deus. Gente, então quer dizer que você trilhou todos esses caminhos, sua vida estava 100% voltada e dedicada para a Igreja Católica. 100% voltada Você e celebrava dedicada. missas? 100% celebrações, atendimento ao povo, visitas missionárias, formação de novos seminaristas, só que um vazio muito grande, não acreditando naquilo, naquele sistema. Que momento que você acha que desencadeou essa fase de crise com a sua profissão e acaba, né, uma crise com Deus também? Eu diria que um dia eu entrei num supermercado e para fazer compra, eu usava batina direto, aquela batina marrom, e eu entrei no supermercado e vi famílias passeando no mercado. E eu olhei para aquilo e falei: Senhor, eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ser feliz por completo. E aquilo me deu uma crise existencial. Eu voltei para o convento onde eu morava e falei: eu sempre vou ficar sozinho, eu tenho tudo e não tenho nada. Eu tenho estudo, tenho status, viajo para tudo quanto é lugar, sou respeitado, mas ao mesmo tempo sou infeliz. Eu nunca vou ter ninguém para poder partilhar, conversar, passar tudo aquilo que eu aprendi. Aí começa a minha grande crise. Mas, Adriano, você estudou tanto, estudou filosofia, estudou teologia. São quantos anos de estudo? Na verdade, eu entrei no seminário com 14 anos, fui sair com 32. Estudando sempre? Sempre buscando, sempre pesquisando? Sempre buscando, e você está me dizendo que esses estudos, essas pesquisas, não te colocaram mais perto de Deus? Pelo contrário, me distanciaram de Deus. O estudo ele é importante, sem dúvida alguma. Mas quando eu rememoro o Evangelho que fala que o reino dos céus, ele é do pequeno e não do sábio, aí eu começo a entender que, de fato, a gente começa a se perder nos estudos. E aí vem a prepotência, o poder, tudo isso faz com que nós distanciemos do projeto que Deus tem para nós. Que coisa, não? E com relação a você e Deus, seu relacionamento com Ele, como que ficou nessa fase? Então, nessa fase eu entrei numa crise profunda e eu não mais suportava ficar dentro da igreja. Olha. Aquilo me machucava, aquilo me angustiava, só que eu fazia parte do sistema. Imagina, tinha que celebrar a missa. Não tem como você chegar e falar: não quero mais, tem família envolvida, pessoas, cidade. Eu me encontrava em Pindamonhangaba nesta ocasião, o último lugar que eu fiquei como frade franciscano.
E, por mão de Deus, acabei me apaixonando por uma pessoa que ali naquela cidade morava. Nunca tive contato com essa pessoa, simplesmente de a vê-la trabalhando com jovens. Mas essa pessoa foi embora de Pindamonhangaba para os Estados Unidos. E aí foi onde eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou quebrar com o sistema, vou deixar isso tudo e vou em busca do meu amor. Mas eu já não acreditava em Deus. Mas olha o que você acabou de me dizer. Você já não acreditava mais em Deus. Não. Quer dizer que essa sua vontade de quebrar com o sistema era também um divórcio com Deus. Eu não acreditava no sistema, não acreditava em Deus. Para mim, Deus não mais existia. Não era possível que Deus existisse dentro de um sistema de opressão, dentro de um sistema que eu não acreditava mais. Eu estava ali por comodismo, para tirar proveito do poder, do dinheiro, do status. Era cômodo ficar ali. Mas não era o que eu acreditava, não era o que eu queria. Eu não conseguia mais o contato com Deus. Mas escuta, sua família devia ter tanto orgulho de você? Sem dúvida. Quebrar com crenças e valores traz dor, sofrimento. Explicar para as pessoas que aquilo não é o que você acredita, que aquilo não é o que você quer. Muitos amigos vão embora, desaparecem da sua vida. Poucas pessoas ficam para a sua comunidade, né? Imagina, pessoas que vinham se confessar com você, pessoas que vinham pedir conselhos. O mais interessante é que como dar conselho para alguém, como dar algo para alguém se você não tem nada dentro de si? Então é tudo máquina, não tem sentido. Como que você vai olhar nos olhos de alguém e falar de alguma coisa que você sequer tem contato, que você acredita? Olha só. Fica uma máquina, um sistema. Você se lembra em algum momento, assim, por exemplo, que você tinha que fazer parte de um ritual ou celebrar uma missa e você não estava com o coração ali, você fugiu daquilo? Nos últimos momentos eu já não aguentava entrar dentro da igreja, eu já não aguentava usar batina mais. E para mim era um sofrimento ter que colocar a batina porque eu queria correr, fugir, ir embora. Eu não queria ouvir falar de Deus, eu não queria contato com Deus. Eu queria sumir. Sua família desconfiava de alguma coisa? Eu diria que mãe é mãe. A minha mãe, acho que desde o início ela sempre sabia e ela falava que aquilo não era para mim. Mãe é mãe. Tem o dom de Deus que sabe o que um filho quer, onde um filho pode chegar. A minha mãe me acolheu, o meu pai, que hoje é falecido, e eu tive que começar de novo. Quando você deixa o sistema, você começa de novo. Do zero? Nesse caso, a sua vida inteira estava envolvida ali. Apaguei a minha vida inteira e comecei do zero. Gente, e você disse que em algum momento você se apaixonou por uma pessoa que foi embora. Essa pessoa foi embora para os Estados Unidos e eu me recordo que ela, no dia de ir embora, chegou até o convento e pediu que eu fizesse uma oração, mas ela não sabia que eu era apaixonado por ela. Eu fiz a oração e pedi o e-mail dela. Naquele tempo não era algo muito comum e ela achou estranho. Mas por que o e-mail? Eu disse, para que eu possa te mandar oração, mensagem. E ela falou, bom, não tem problema, é um Frei. E deixou o e-mail. Eu comecei esses contatos, ela nos Estados Unidos, eu em Pindamonhangaba, e eu fui vendo que eu fui me apaixonando cada vez mais. Porque ela era simpática, era forte, mas me incomodava a fé. Ela acreditava em Deus, era temente. E aquilo era um confronto, mas eu ficava cada vez mais apaixonado por ela. E ela já sabia disso? Não. Até que um dia eu tive que contar. Mas nesse ponto, você já tinha rompido com a igreja? Ainda não. Não. Eu não tinha conseguido sair do sistema. Quer dizer, ela lá, imaginando que estava trocando o e-mail com um Frei. Que tinha um interesse nela que ela sequer sabia. Imagina o dia que você falou para ela. Como é que foi esse momento? Então, eu mandei um e-mail para ela dizendo, olha, eu estou apaixonado, estou pensando em sair e tal, mas não me abri. E ela me respondeu, olha, Frei, ore bastante, pense bem, é toda uma vida, tome a decisão embasada em oração, em Deus. E ela me ligou. Conversamos bastante, eu falei, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, expliquei tudo. E eu falei assim, olha, a pessoa que eu estou apaixonado você conhece muito bem. E ela ficou curiosa. Ela nem mas imaginou. Quem é e tal. Quando eu falei, é você, ela desligou o telefone na minha cara. Imagina o choque. Foi um choque. Ela me conta hoje que ela foi para a igreja nos Estados Unidos, chorou muito, ficou confusa. E eu liguei de novo. E ela falou, olha, Frei, vamos parar de nos falar, me esquece, você deve estar carente, confuso, você está brigando com Deus, arrume a sua vida, arrume seu coração. E eu falei, tá bem, eu vou parar de te ligar 1 ano, e daqui 1 ano eu vou te ligar de novo.
Se não tiver passado os meus sentimentos, se você tiver algum sentimento por mim, nós vamos voltar a nos falar. Mas eu não acreditava em Deus, não falava de Deus. E ela achava que eu era um homem de Deus. Olha. Mas eu não era um homem de Deus, muito distante de ser um homem de Deus. Gente, pensa bem. Um homem que não acreditava mais em Deus. E passado um ano, no aniversário dela, eu liguei. Escuta, mas nesse período de um ano, foi o momento em que você rompeu? Não rompi ainda, eu fiquei dentro do sistema, ficou descrente, ainda fazendo por obrigação, sofrendo. Ai, que luta, que sofrimento, hein? Aí nesse período eu falei, eu tenho que resolver minha vida, mas é o que eu disse no início, como largar tudo, começar do zero. Não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. E as cobranças, a sociedade, o medo de dar errado e de não ter aonde se agarrar no sistema. Até que um dia ela falou assim, olha, vamos parar de nos falar novamente. E vamos ver o que um sente pelo outro, depois a gente vai resolver. E aí parei mais um ano de ligar, de entrar em contato com ela. E quando liguei, que foi no aniversário dela, eu falei, Bruna, estou ligando para te dar os parabéns. Já faz um tempo que nós não nos falamos. Eu sei o que eu quero. O que eu quero é não ficar aqui. O que eu quero é você. Não sei como fazer, como quebrar com tudo isso, mas se precisar eu vou embora para os Estados Unidos, começo de novo. E se você falar não para mim, eu vou embora para a África e vou morrer como mártir lá. Ou é você ou é a morte. E ela falou, para, não faça chantagem, resolva. E aí ela falou, agora eu não posso te ligar, estou com meu noivo, não tem como te ligar. Aí eu falei, então tá bem, nós nos falamos mais tarde. Mais tarde ela me ligou e falou assim, olha, Frei, você tem que resolver sua vida. Se você gosta de mim, primeiro resolva os seus conflitos. Resolva o seu coração, resolva a sua carreira. Depois disto feito, aí a gente volta a se falar. Ela foi muito sábia, né? É uma mulher muito forte. Porque, pensa bem, ela ia se enfiar numa enrascada total, porque você estava confuso totalmente. Conflitos. Pensa, se ela fosse imatura... E ela não me conhecia. Ela nunca tinha me beijado, nunca tinha me abraçado. Frei, né? Nunca tinha me beijado, abraçado. E aí eu sei que eu decidi, entrei com um pedido junto à igreja, pedi a minha saída, a minha exclusão. Você se lembra desse dia? Como é que foi esse momento? Foi um dia difícil conversar com o meu superior. Ele falou, não, você não vai sair, você é importante para nós. Foram muitos anos juntos, um tempo de investimento em você. Claro. Fala o país que você quer ir embora, o que você precisa, que tratamento que você precisa fazer, isso é carência. Como que você vai ficar com a mulher que você não se deitou com ela? E eu tomei um susto, falei, pera, como? Você está me falando isso, meu superior, você é religioso? Ele falou, não, mas como é que você vai, você nunca beijou, nunca ficou com essa mulher? Eu falei, então, mas é ela, eu não quero isso aqui mais. E no dia 7 de setembro, é interessante, o dia da independência, foi o dia que eu saí do convento, o dia que saiu a minha exclusão. Gente. Aí começa a grande luta, né? Porque não tinha nada. E agora, vai para onde? Morar. Mas é interessante que quando eu tomei a decisão, eu liguei para a Bruna e falei, olha, minha decisão foi tomada, eu entrei com um pedido, eu vou sair. Ela falou, muito bem, agora nós podemos conversar. E aí eu sei que nós conversamos, fomos trocando ideias, e um dia ela me pediu a minha conta bancária, o número. Eu falei, não, mas por quê? Não, eu vou te mandar um dinheiro. Não, aí já é humilhação, né? Eu falei assim, agora eu tô sem nada. Falei, tô sem trabalho, fora de uma estrutura da igreja, sem dinheiro, e agora você vai me bancar? É humilhante, né? Eu cheguei no fundo do poço. Mas ela falou, não, eu vou te mandar um dinheiro, né? E ela me mandou um dinheiro. Quando eu olhei na conta, tinha, nos dias atuais, em torno de 30, 40 mil dólares na conta. Olha. Era muito dinheiro em 2006. Imagina. E aí eu disse, você ficou maluca, é muito dinheiro. Ela falou, esse dinheiro é para comprar a nossa casa. Gente, ela estava aceitando se casar para com nos você. casarmos. Você vai comprar a casa, vai mandar as fotos e nós vamos então nos casar. Agora pensa, ela lá estava achando... que eu era um homem de Deus. Que ela, nossa... Porque eu menti para ela. Eu não falei que eu era um homem descrente, um homem ateu, que não orava, que estava em crise com Deus. Ela não me conhecia. Gente! E você realmente comprou o enxoval aqui? Eu comprei a casa com o dinheiro que ela mandou. Consegui arrumar um emprego através de um professor que me indicou como gerente de marketing. Pensa! E aí, quando o professor me arrumou esse emprego, eu falei, meu professor, eu nunca fui gerente. Ele falou assim, não, você vai aprender. Você é um menino inteligente. E aí aprendi, comecei, me dei bem no trabalho, mas comprei a casa depois de 2 semanas, comprei a casa em Pindamonhangaba, onde foi a minha última paróquia, o último convento que eu fiquei, não quis sair da cidade, quis permanecer nessa cidade, foi
foi muito difícil. Nossa, imagina. Todo mundo te olha torto, claro, todo mundo te julga, te executa, um traidor. Mas comprei a casa. Eu falei, bom, agora eu vou para casa. O que eu me recordo é que eu não tinha nenhum móvel, não tinha nada. Eu fui para essa casa com caixas de papelão para guardar as roupas. Olha. E dormindo num colchão e um lençol. Foi o que eu tinha, não tinha mais nada. Gente. Aí eu olhava tudo aquilo e falava, puxa, eu tinha tudo. Agora eu não tenho de novo nada. Mas aí fui até a loja Ponto Frio e falei assim, o que eu preciso para mobiliar uma casa? Ninguém entendeu nada na loja. Mas como, Frei? O senhor é Frei, como é que o senhor precisa mobiliar uma casa? E aí eu fui, comprei todos os móveis, comprei tudo errado. Dei 10 cheques predatados e mobiliei a casa. Olha. A Bruna disse que voltaria em outubro. E eu fiquei, então, setembro foi a data que eu consegui a minha liberação. Uhum. E eu fiquei me preparando e aguardando que a Bruna viesse em outubro. Uhum. Só que um belo de um dia, uma prima dela me ligou. E falou, olha, eu quero te visitar, conversar com você. E eu atendi essa prima dela e falei, cadê o seu filho? Ela falou, está dentro do carro. Quando eu abri o carro, era 20 de agosto. Ai. Perdão, 20 de setembro, 20 desculpa. de setembro. Quando eu abri a porta do carro, a Bruna estava dentro do carro. Fez uma surpresa. Fez. Aí eu falei, e agora? E O que eu vou fazer com essa mulher? Para onde eu vou levar essa mulher? Imagina. Eu nunca tinha beijado, abraçado. Aí eu não sabia se eu a beijava, se eu a abraçava. Se eu beijasse errado, ela já não ia me querer mais também. Pensa. O conflito. E ela me chamou, me abraçou e falou assim, vamos procurar uma capela para a gente agradecer a Deus? Aí eu já falei, meu Deus. Ai, ela não está sabendo de nada. Aí eu falei, mas agradecer a Deus. E aí fui até a capela, ela agradeceu, chorou. Ela me disse que, hoje ela me fala que sentiu Deus ali falando com ela que a decisão era certa. Depois de quanto tempo vocês se casaram? 3 dias. Ela chegou numa quarta, quinta, sexta, no sábado nós nos casamos. Nossa, depois de 3 dias Depois vocês de 3 se casaram. Ela achando que estava se casando com um homem de Deus. Eu totalmente ateu, descrente. Adriano, eu quero saber, na sua história, qual foi o ponto da virada que fez você, de fato, ter um encontro significativo com Deus Antes e desse mudar o ponto, seu rumo? eu briguei muito com Deus, porque logo a Bruna ficou grávida e minha filha, nos exames, foi detectada que teria alguns problemas genéticos. E aí eu briguei mais com Deus. Puxa E vida. as pessoas vinham e falavam para mim, mas Deus dá o peso, porque sabe que você é um homem de Deus e vai aguentar. Aí eu brigava mais com Deus. Mas qual foi o ponto de virada? Quando a minha filha nasceu, nasceu sem problema nenhum. Milagre. Um milagre. E aí eu falei, o que Deus quer de mim? Mas mesmo assim eu não ia à igreja, a minha esposa ia, minha esposa orava, ela me chamava para orar, eu não queria orar, não queria falar de Deus. Eu fazia sucesso por onde eu passava, falando tudo contrário a Deus. Como filósofo, eu explicava que milagre não existia, que os fenômenos eram químicos ou físicos e que Deus não existia. Pensa E fazia bem. sucesso. Até que um dia, numa universidade que eu dou aula em Pinda, lá se encontrava um pastor adventista e que passava por uma visita na faculdade e me apresentaram esse pastor. E eu achei ele simpático, mas eu não quero contato com o pastor, eu não quero aproximação com a igreja, não quero aproximação com Deus, eu estou bem na universidade, as coisas estão caminhando, então eu quero Deus muito distante de mim. Olha. E esse pastor me convidou para que eu fosse até Novo Tempo. E eu não quero ir, não quero ir. Ele insistindo, até que eu falei, tá, eu vou até Novo Tempo, cumpro ali a visita e pronto. E ele vai me deixar em paz e eu não preciso ter contato com Deus. E confesso que o dia que eu fui até Novo Tempo, eu senti o coração ardendo como aos 14 anos, quando eu quis ser frade, padre. Olha só. Me encantou o jeito das pessoas, me encantou a obra, as pessoas educadas. Feliz quarta, feliz quinta, que Deus abençoe. Vida. E aí eu voltei para casa diferente, muito diferente. Só que a minha esposa, ela falou, é mais umas das suas, porque você já, depois que deixou de ser frade e se casou comigo, você já foi no budismo para conhecer, no espiritismo, você já foi no shintoísmo, você já estudou todas as religiões. Agora é mais uma. Agora é mais uma. Ela falou, você não acredita em Deus, você entende a religião como uma filosofia, como um estilo de vida, você não tem um contato com Deus. Que decepção para ela, né? E ela chorava muito e ela nunca desistiu de mim. Mas você se lembra, Adriano, de um dia, de um momento em que você rasgou o coração diante de Deus, em que mais uma vez você se ajoelhou para realmente entregar e selar a sua entrega? Eu diria que houve um processo inicial, eu fui avançando com esse pastor, me tornei amigo dele, ele começou a me
me ajudar, mas me ajudar sem falar de Deus, sem me impor nada, foi conversando das coisas da vida. O que me chamou a atenção foi que ele estava com câncer. Ele agradecia a Deus todos os dias. E aí eu falei, poxa, mas como que ele pode agradecer a Deus na atual situação que ele se encontra? Que pastor que era esse? Edson Rosa. E eu comecei a ficar apaixonado pelo jeito dele, pela forma dele, e comecei a gostar de ficar por perto dele, de tê-lo como amigo. E quando eu me dei por conta, eu estava fazendo os estudos. Depois, quando eu me dei por conta, eu estava indo na igreja de vez em quando. E aí, quando eu me dei por conta, eu estava dando consultoria na Novo Tempo. Depois, mais um pouco, estava dando aula no NASP, na Universidade Adventista. E aí Deus já tinha tomado conta da minha vida. Olha só. E aí eu comecei a gostar de Deus. Ai, que legal. A falar de Deus. E eu comecei a não ser um cara nervoso, arrogante, prepotente. Eu comecei a ter Deus como valor. Não mais o dinheiro, não mais o status. Quer dizer, aquelas virtudes cristãs que todo frade franciscano, né, deveria ter. Pensa. Agora você começa a descobrir o que é mansidão, pensa. Sim. E aí eu comecei a ficar diferente. Aí houve um grande conflito. A minha família não aceitava, de novo, mais uma mudança, mais um processo. Mas eu ia para a igreja, levantava aos sábados, me arrumava, ia. Um grande conflito, porque eu dava aula na pós-graduação aos sábados em uma outra universidade. Como deixar essa outra universidade? Como deixar esse dinheiro que era necessário na minha vida em troca de um compromisso com Deus? Ninguém entendia o que eu estava fazendo. Todos falavam, é mais uma maluquice dele. É mais uma insanidade. E eu fui avançando, eu fui pegando gosto, eu fui quebrando compromissos com coisas que antes tinham valor para mim, que agora não tinham mais. Fui mudando em casa, meu comportamento com a minha esposa, meu comportamento com a minha filha, o meu comportamento com a minha mãe, com as minhas irmãs. Em casa nós brincamos, as minhas irmãs e a minha mãe e a minha esposa. Todos os dias elas perguntam, você está na graça ainda, né? Porque depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu olho o mundo com outros olhos. Eu vejo Deus em cada situação, em cada momento. Mas como Deus é bom, não desistiu nunca de você, hein, Adriano? Eu tenho dito para as pessoas que sempre é tempo. Sempre é tempo. Deus, ele não desiste. É isso. Tudo o que aconteceu é porque Deus permitiu. Ele tinha um plano muito grande para mim. Hoje eu acredito piamente nisso. Que história linda. Ele tinha que me lapidar, que me transformar. Aí ele tinha que me quebrar por inteiro para que hoje eu pudesse falar dele. Isso. Tudo para a honra e glória do nome dele, não para o meu nome. Amém. Hoje eu entendo. Vamos lá para o nosso momentinho aqui do ping-pong? O que te vem à mente quando você pensa no tempo? Eu penso no tempo Kairos, não no Cronos. Tempo de Deus. Tempo de Deus. E o futuro? A vinda de Jesus. Deus. É a coisa mais perfeita, eu diria que é o que dá sentido em todos os momentos, quando eu acordo, quando eu me deito, quando eu vejo as pessoas. Pena que eu deixei de segui-lo no passado, mas que bom que eu consegui reencontrá-lo no presente e caminhá-lo com ele no futuro. Um privilégio. Estar no NASP, na Igreja Adventista. Casamento. A coisa mais sublime que Deus preparou para o homem e a Bruna que Deus preparou para mim. Sua gratidão hoje, o seu abraço, você manda para quem? Para a Bruna, que nunca desistiu de mim. Que apesar de toda a minha arrogância, de todo o meu pecado, as minhas fraquezas, ela me amou porque ela sabia que eu ia mudar. Que legal. E um versículo da Bíblia que está sempre com você? Seria ser sal e luz, através da vida, sermos fermento, sermos exemplo, o Evangelho vivo. É isso mesmo. Olha, Adriano, eu agradeço muito mais uma vez. Que testemunho único, maravilhoso da graça de Deus que nunca desiste da gente, de você, de nenhum ser humano. E eu mais uma vez agradeço por você ter vindo aqui e dividido essa história com a gente. Amém. Eu que agradeço por Deus permitir isso. Deus abençoe a cada um. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão impressionante. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo programa.
Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz.